Olá, tudo bem? Está no ar mais um programa RBT News. Como você sempre soube, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, sabem, nosso papel é colocar os assuntos em debate. Em Sorriso, uma discussão muito importante já está acontecendo, na verdade, há alguns anos. A mudança da perimetral do estádio para a mão única. Obviamente que essa mudança tem a ver com outras mudanças que estão propostas dentro de um estudo que foi feito em 2018. Na época em que o estudo foi feito, um dos apontamentos que foram feitos dentro desse estudo é que a perimetral do estádio precisava se tornar mão única. E claro que, se tornando mão única, ela afeta muita gente. Afeta não só toda a população, né, o jeito que o trânsito vai ser conduzido, essa coisa toda, como afeta também empresários e moradores dessa região. Por isso, nós estamos aqui na mesa redonda hoje para trazer essa discussão. Aqui do meu lado, pessoas representando posto de gasolina, supermercado, né, e também restaurante. E também a moradora da região, a Charlene está aqui. Eu vou começar já dando meu bom dia. Charlene, bom dia para você. Obrigado pela sua presença aqui. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. A gente pediu esse momento aqui para conversar com a população, para levar as nossas preocupações, o que está acontecendo com a perimetral. O que a gente foi ver o projeto, que lá na secretaria, o Denardi nos mostrou o projeto, que o William vai falar sobre isso. Então, assim, hoje a gente está aqui para falar com a população das nossas preocupações, eu como moradora, como dona de uma casa, o posto de combustível, o William do Mercado São José, o William do restaurante Água na Boca, não falei o nome da Heloísa, né? Mas então é isso, por isso que a gente pediu essa oportunidade, que a gente quer conversar e levar para a população o que isso vai impactar, essa mão única para os moradores, para quem usa a via, para quem tem um comércio, vai impactar também, que muitas, às vezes, esquecem também que ali é uma via rápida, onde o bombeiro passa, a polícia, quando precisa, é ali, porque ali é um lugar mais rápido. E os entregadores também, que a gente não pode esquecer desse pessoal que trabalha com entrega. Então, assim, a gente se preocupa não só com os comércios ou com quem está ali nessa perimetral, mas sim o município, assim, ao todo, porque a gente precisa dessa via. Hoje a gente vê o impacto que teve lá na Tangará, a gente pega a Tangará como exemplo, e isso vai impactar, querendo ou não. Então, assim, a gente precisa ver que o município ele precisa olhar para quem está trazendo renda, para quem está movimentando o comércio, para quem está gerando emprego. Isso tudo vai impactar. Então, assim, a gente precisa de um novo estudo, porque esse estudo é de 2018. Então, para ver o impacto. Quando anteriormente, eles estavam fazendo a mão única, já estavam lá preparados já para fazer a mão única, aí os comerciantes se mobilizaram e eles pararam, naquele momento eles recuaram. Só que agora eles estão anunciando novamente. E ali foi pedido para fazer umas mudanças. Eles fizeram poucas, mas já impactou muito. Ali foi feito o redutor de velocidade, foi lombada, foi colocado o semáforo. Não foi feito tudo que os comerciantes levaram de sugestão, mas já deu assim, um impacto muito grande. Hoje você não ouve acidente, que tem acidente na via. Tem acidente nas outras ruas aqui, mas na perimetral ele diminuiu. Eu posso aqui, talvez, estar falando errado, mas acho que uns 80%, 70%, 80% diminuiu o acidente. Então, assim, hoje, eu assistindo e conversando com o poder público, que a gente procurou, os vereadores, procurou o Denardi, eu conversei com o vice-prefeito, e eles falam em vidas. E nós não somos contra quando é para salvar vidas, mas nós precisamos também pensar no comércio. Ali, se fizer umas mudanças, vai diminuir mais ainda. E então é isso. Então é isso que a gente está falando, é isso que a gente está vindo colocar, conversar, dialogar com a população. Certo. Heloísa continua aqui desse lado da mesa. Heloísa, me diga uma coisa, você vem representando também um posto de gasolina lá
naquela região, já quase no final da perimetral ali, né? Isso. Quase no final da Isso, perimetral. próxima Como à cidade. como é que vocês serão impactados com essa mudança? Então, como a gente é um posto de gasolina, né, a gente depende exclusivamente do fluxo de veículos. Então, assim, a gente fez um estudo na época que dependia das duas vias. Caindo esse movimento para a via única, reduzindo esse trânsito para a via única, nosso movimento vai cair no mínimo pela metade, né? Sim. Porque independente agora mesmo, teve essa crise mesmo econômica, já deu uma redução no nosso faturamento. Certo. Agora, com a via única mesmo, infelizmente, a gente mesmo trabalha com mais de 20 colaboradores, eles mesmos já estão sentindo isso, né? Já estão preocupados com essa situação, porque certo. todos eles moram na redondeza ali do posto. Então, certo. assim, querendo ou não, afeta todo mundo, né? Certo. Na outra ponta da mesa é o William, né? Isso. O William tem um mercado é isso, William? É o supermercado São José. Supermercado São José. Então, assim, William, me diga uma coisa. Vocês serão afetados de que maneira nessa questão da mudança de via? Então, Roberto, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui nos ouvindo e trazer para a população o nosso entendimento com a questão da perimetral, né? Que a gente tem tanto carinho, a gente depende da perimetral, porque como ela acabou de dizer, quando a gente foi implementar nosso comércio, fez um estudo na cidade para saber aonde implementar o comércio que teria, né, um fluxo de pessoas, dependendo do fluxo, né? Certo. E fizemos investimento na perimetral, até os terrenos são muito mais caros, o imposto é muito mais caro, tudo lá, né? Uhum. Hoje a perimetral é a rua mais comercial hoje, né? Perimetral Sudoeste é a rua mais comercial de Sorriso, né? É onde tem o maior número de empresas numa mesma rua. E ela se tornou por causa dessa mobilidade, né? Tudo ali, as residências acabaram se transformando em comércio, né? Então, na faixa aí de 60%, 70%, por causa desse fluxo. Com a questão do mercado, né? Quando a gente foi surpreendido na primeira vez com a questão da mudança Sim. da via, a gente fez um estudo, como ela disse, que a gente ia ser afetado em torno de 30% a 40% do movimento. Nós fizemos esse estudo com a questão dos clientes, né? E os clientes falaram, olha, fica inviável ir no teu comércio do jeito que eles querem fazer, porque seria sentido bairro-centro. Então, ninguém vai para o mercado quando está indo para o trabalho. Ou posto de gasolina, Uhum. ou, né? O fluxo maior sempre é o fluxo de retorno quando a pessoa volta para casa. Então, seria, né, nos horários de almoço, no horário que está voltando. Então, para nós seria um impacto assim, muito grande. Nós estamos com mais de 30 colaboradores lá no mercado, se preocupamos com isso, porque, como ela disse, né, não vivemos um momento muito bom na economia, todos Sim. nós sabem disso. E a gente, essa discussão, como a Charlene disse, é uma discussão que a gente começou desde a primeira vez, e em cima da necessidade de melhorar o fluxo da perimetral, porque a perimetral é uma artéria da cidade, né? Sim. É uma via rápida, onde é utilizado, como ela disse, os bombeiros, né? Quando vai atender os bairros lá da periferia da cidade, utilizam. A gente vê eles passando todo dia lá na frente da perimetral utilizando. A polícia, a mesma coisa. E na audiência pública que nós fizemos anteriormente, né, da outra vez, a gente fez essa pergunta. Tanto nós levamos os bombeiros, levamos a polícia. Qual que é a via que vocês mais utilizam para chegar nos atendimentos que vocês precisam fazer lá no Santa Maria, ou nos bairros lá do Carolina, no São José? É a perimetral. Por quê? Não, porque é a via mais rápida. Certo. Se não tiver, se for ter uma mão única, ela vai ser sentido bairro-centro. Por onde vocês vão fazer os atendimentos? Pela Lupicínio? Não, Lupicínio não podemos andar porque é uma via muito perigosa. Pelas avenidas? Não, as avenidas também, o fluxo também, dependendo dos horários de pico, é comprometido. Né? Então, assim, o estudo que foi feito em 2018 não levou em consideração essa problemática. Né? Eles estão trabalhando sempre, como o Denardi passou e nos mostrou, a questão das ruas binárias, né? Ida e vinda. A perimetral não tem rua binária. Né? A rua binária dela seria a outra perimetral do CTG, Sim. que fica muito longe. Né? Então, assim,
o impacto ele não é só comercial, só em cima do fluxo nosso de clientes no nosso comércio, que a gente, como ela falou da Tangará, que hoje é um cemitério, era uma das ruas mais prósperas de Sorriso, né? E quando foi feito da outra vez essa questão da via única, a promessa é que ia melhorar o fluxo, né? Ia até melhorar o comércio geral para as pessoas lá. E o resultado que nós vemos lá hoje é muito ao contrário, né? Fechou mais de metade das empresas que estavam naquela rua. E as que estão lá estão passando dificuldade. E, né, e nem alugar os imóveis as pessoas não estão conseguindo. Então, assim, a gente vê que se implementar na perimetral da mesma forma, vai acontecer a mesma coisa, né? Mas a proposta que tem hoje, a proposta que foi apresentada a vocês lá, é uma proposta igual, exatamente igual à da Tangará, ou tem alguma mudança no sentido de ter via para ciclista, de ter estacionamento rotativo? Qual que é a proposta que apresentaram para vocês? Então, a proposta é o binário, é transformar, igual na Tangará, né? Da questão da ciclovia não foi comentado nada. Sim. Né? Lá na Tangará também foi posterior à ciclovia, não foi implementado né, quando foi na mesma época. Na mesma época, né? Eu acho que piorou até a situação dos comerciantes, porque o pessoal não consegue estacionar do lado da ciclovia. Quer dizer, foi outro tiro no pé, né? Então, assim, o que a gente, como a Charlene falou, a gente leva em consideração que não foi feito um estudo de impacto econômico também. Não foi ouvido também as pessoas ali também com a questão do impacto também social em cima. Né? Só foi feito um trabalho geral na cidade, né, para se transformar nas ruas binárias. Mas a gente entende que a perimetral é um caso à parte. A gente não questiona a questão do projeto na totalidade. Na totalidade. Você entendeu? Certo. Mas ainda a gente acha ainda que esse projeto ainda tem que ser atualizado. E um estudo de 2018 não condiz com o crescimento da cidade hoje de 2025. Mas, em si, a perimetral é um caso à parte. Nós entendemos que, como a Charlene disse, até a gente, na próxima audiência pública que a gente vai fazer uma carta, né, colocando todos os pontos que a gente entende que ainda vai melhorar muito o acesso. Em 2018, não tinha rotatória. Em 2018, não tinha semáforos. Em 2018, não tinha redutor de velocidade. Entendeu? Certo. E realmente a perimetral era perigosa. Tá? Por quê? Porque os veículos andavam muito rápido, né? Era a rua menos fiscalizada de Sorriso, não tinha fiscalização alguma na perimetral ainda. Sim. E hoje ainda é muito precária a fiscalização, ainda a gente entende nessa parte, né? Mas quando a gente propôs essas mudanças, que eles fizeram as rotatórias, implementaram o semáforo, foi tudo pedido nosso, né? Fizeram alguma melhoria na sinalização, mas ainda é muito precária ainda. Melhorou muito o fluxo. E a gente pede, né, a gente não é contra as melhorias, mas a gente entende que há outros acessos que têm que ser priorizados. Ao invés de mudar o fluxo da perimetral, a gente entende que aquela avenida que eles agora vão estar mexendo ali, como chama? Curitiba? Não. Claudino França. Claudino França. Vai melhorar muito, né? As pessoas vão utilizar muito ali ela. Uma outra ligação importante do bairro ao setor industrial é o anel viário. Certo. Que não tem ligação para o anel viário hoje, né? Mas eles estão trabalhando para fazer a ligação lá pela Noembranon. Certo. Né? E as pessoas que vão para o trabalho não vão andar no centro da cidade, não vão andar dentro da cidade, né? Vão utilizar o anel viário. Certo. Então, existem muitas coisas que estão vindo aí que vão melhorar bastante. Uma das coisas que a gente tem fotos, tem vídeos, a gente até é uma proposta que a gente quer fazer para a Câmara dos Vereadores, uma lei, para proibir o trânsito de caminhão nas perimetrais. Sim. Né? Então, assim, ali é liberado, pode andar a carreta, pode passar o caminhão que quiser. E, assim, a gente vê no absurdo de caminhões estacionar na perimetral e colocar cones no meio da via, transformando, né? Então, quer dizer, mesmo que se transformar ela em mão única e continuar o tráfego de caminhões... Não dá, né? Não dá. Não dá. Não dá. Então, assim, são pequenas ações que não custam, né? Não vai gerar um custo muito grande para o poder público e vai melhorar e vai preservar vidas e vai manter o fluxo da ida e vinda né? Porque a gente, como empresário, com instinto de sobrevivência, o que a gente pede? Para que os clientes tenham o direito de ir e vir ao nosso estabelecimento, né? É o instinto de sobrevivência nosso, porque a gente entende que na situação que nós estamos hoje, né, comprometida aí com a questão da crise econômica,
E mais uma alteração dessa vai viabilizar vários negócios, o meu principalmente. Certo. Ô Charles, me diga, você tem um restaurante lá, né? Um restaurante. A gente tem, obviamente, e está no projeto, está no radar, eu falo porque eu entrevistei o prefeito no começo desse ano, e ele dizia sobre a possibilidade de colocar estacionamento rotativo. Supondo que permaneça do jeito que está hoje, mas coloque estacionamento rotativo. Como é que faz aí? Vocês vão aceitar daí? Porque vai ter isso. Porque, veja bem, Sorriso está num patamar que está impossível. Certos horários você não anda na cidade. Alguma coisa vai ter que ser feita, né? Se não vai ser impactado de um lado, vai ser impactado do outro. Muita gente vai sofrer, obviamente, os impactos do crescimento da cidade. Mas como é que você enxerga isso? Teu restaurante, por exemplo, se tiver estacionamento rotativo, vocês vão ser prejudicados? Né? Porque eu já entendi que vocês entendem que vocês serão prejudicados se tiver mudança de direção, se tiver mudança para mão única. Mas e se colocar estacionamento rotativo? Só na lateral. Que você paga. Você tem que pagar para ter o teu carro ali, para ter teu veículo ali. Não, Você é favorável a essa mudança? Eu acredito que não ficaria ruim, porque nós temos as ruas laterais também. Inclusive no meu restaurante ali, tem vários estacionamentos nas laterais. Os meus clientes não estacionam na perimetral. O único problema hoje mesmo é só os caminhões mesmo, né? Eu mesmo... Fala mais perto do microfone. Mesmo, quando vão fazer as descargas das bebidas, eu sempre procuro, falar para os motoristas, né? Tem a possibilidade de você estacionar aqui, que eu tenho espaço aqui, né? Para não estar trabalhando. Às vezes eles nem aceitam, entendeu? Às vezes eles, na pressa da entrega, pelo fato dali ser liberado, né? Eles, não, aqui vai ser rápido. Mas da mesma forma que fique 15, 20 minutos, já acaba atrapalhando o trânsito, né? Eu acredito que se colocar essa implementação de não transitar os caminhões ali, eles descarregarem pelas laterais, vai ficar ótimo para o trânsito, né? Sim, então vocês são contra mudar a mão de direção, no sentido de se tornar mão única, mas são a favor do estacionamento rotativo. Vocês são a favor também do estacionamento rotativo? Para nós seria bem mais viável. Parece ser né? viável. Isso. Mesma coisa. Eu acredito que ele vai ter um impacto também, mas ele não vai ser um impacto tão grande. Não é tão O estacionamento rotativo, ok. Uhum. A única briga de vocês, então, vamos dizer Só assim, mudar muito. é o negócio da mão única. Analisa comigo. Você utiliza a perimetral, né? Daí o meu restaurante está ali, você só vai subir. Você não vai parar de manhã para comer, como diz o William. Ninguém vai parar no mercado ali para... Na hora do almoço, né? no seu O caso. povo vai vir, eu vou perder praticamente 100%, né? Ninguém vai pegar, vai vir pela Lupicínio, vai entrar ali na São Pedro, vai lá, depois vai retornar, né? Se adaptar essa mão única, eu posso tirar meu restaurante dali. E há 8 anos eu tô ali. De 8 anos para cá, hoje, quantos restaurantes não tem ali? Certo. Eu vi também que vocês estão fazendo um abaixo-assinado. Sim. Quantos já assinaram? Mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Mas quem são essas pessoas? São moradores próximos ali Sim. São moradores da perimetral, são os clientes que frequentam, né, o nosso estabelecimento e que depende da via, né? Entendi. Essas assinaturas vocês não trouxeram? Na verdade, Eu tenho algumas aqui. na verdade assim. Algumas lá Estão distribuindo. Vocês estão distribuindo. Tá em vários comércios, né? Entendi. E esse abaixo-assinado, o objetivo, obviamente, é levar isso ao prefeito? Exatamente. Esse abaixo-assinado, você perguntou só quem está... A gente não está pegando só de quem vem ali. A gente tem vários comércios que a gente deixou e a gente está conversando. Outro dia estava eu e o Will, estava no... o Charles, e nós conversamos com uma moradora lá eu acho que é do Rota do Sol, e ela, quando eu falei para ela sobre o abaixo-assinado, ela falou, aonde eu assino? Foi desse jeito, então assim, a gente não está pegando só quem está ali, por quê? Porque o trânsito ali não vai impactar somente a perimetral, quem tem comércio, ele vai impactar a população assim, geral. Porque hoje você pode não utilizar essa rua, mas amanhã você precisa. Então, assim, quem vem, porque ela pega até lá na BR-163, lá atravessa a cidade do inteira. Castelos até na BR-163. Então, assim, esse fluxo, ele não é só de quem mora na perimetral, ou quem vem do bairro Santa Maria, ou ali de baixo. Não, é a população geral. Agora vamos lá, agora eu vou fazer uma pergunta difícil para vocês, né? Porque eu entendo o seguinte, nós, quem empreende, quem tem a sua casa, e obviamente
Nós vivemos em sociedade e certas melhorias dependem da ação de todos, absolutamente todos. Todos. E numa democracia, uns ganham, às vezes a maioria ganha, às vezes a maioria ou a minoria perde. Enfim, a gente vive um debate constante de ideias para se chegar a um denominador comum. Hoje, é nítido que o trânsito de Sorriso é problemático. Eu acho que aqui ninguém discorda disso, né? Não. A gente tem um trânsito extremamente problemático. Vocês não acham também que a sociedade tem que se unir nesse aspecto? Vocês não acham também que a sociedade tem que, de alguma maneira, se unir dentro desse propósito de melhorar o trânsito, já que todos nós usamos o trânsito? E eu entendo o seguinte, é uma irritação danada, por exemplo, passar pela Bressan assim, em determinados horários, você consegue andar ali, né? Tem determinados horários que andar para a própria perimetral é impossível, né? Tem lugares que travam o trânsito na perimetral. Vocês não acham que nós precisamos nos achar um caminho, então? Porque todos vão ter que perder um pouco e ganhar um pouco. E nós não temos que estar dispostos a perder também para que toda a sociedade ganhe? Então, Roberto, mas na verdade, é isso que nós estamos aqui. Sim. Entendeu? Nós estamos aqui, nós estamos tendo essa discussão em cima disso, porque a gente, na verdade, a sociedade ela só se movimenta quando ela é provocada. Sim. Tá? Então, nós somos provocados, através dessa intenção de mudança, a gente foi provocado a se unir e debater sobre as melhorias e sobre, né, o que fazer. Lógico que nós estamos ali, mais de 100 empresários, tem um grupo ali dos empresários ali, são quase 300 empresários ali na perimetral, e a gente se uniu em cima da questão das mudanças. Mas nessa união, a gente está debatendo quais são as melhorias, o que a gente tem que buscar para melhorar a questão do fluxo. Sim. E atender melhor a questão da população. A gente entende que as mudanças de trânsito feitas em Sorriso, por mais que se fala que foi consultado os vereadores, mais que foi consultado a CDL, pouco se conversa com a população. Tá? Sempre Sim. As mudanças acontecem, a gente fala goela abaixo. Acontece, se der certo, continua, se não der, muda. E a gente... Eu não sou engenheiro de trânsito, nada e tudo mais, mas assim, a gente entende que Sorriso é muito complicado. O acesso aos outros bairros do lado da BR, entendeu? Não é bom. É ruim. É muito ruim. E foi feito mudanças para melhorar. E essas mudanças não melhoraram. Inclusive, você tocou num assunto agora que obviamente, eu lembro quando mudou as perimetrais ao lado da 163, teve um barulho danado também, né? Teve um barulho danado. E ali... como era a Rota do Oeste, o município não tinha poder para não aceitar aquela mudança. No entendimento de vocês, aquelas mudanças nas perimetrais da BR-163 foi ruim para a cidade? Olha, então, eu ia chegar nesse ponto, até eu estava querendo falar nesse ponto. Sorriso é a única cidade no eixo da BR-163 onde as perimetrais são únicas. Mutum, por tentar fazer essa implementação, tiveram que voltar atrás, por pressão dos empresários e da sociedade, né? Lucas do Rio Verde tentaram implementar mão dupla as perimetrais. Sinop fizeram a mudança, tiveram que voltar atrás, entendeu? E o Sorriso é a única cidade no eixo da BR-163 onde as perimetrais são mão única. E os empresários, tem vários amigos empresários lá, e eles foram prejudicados demais. Apesar que o acesso das empresas lá são mais para a questão das fazendas. As fazendas têm um acesso muito grande ali. E, assim, acaba não impactando, assim, tanto como vai impactar para nós aqui. Mas a gente entende que todas essas mudanças que foram feitas, que criou um certo transtorno, para a população o ganho foi pouco. Entendeu? Deveria ter debatido mais em cima disso, ter criado mais alternativas. Não fazer as mudanças antes de estudar outras alternativas. Porque o estudo foi feito por uma empresa, ok, mas foi apresentado e foi implementado, né? E não foi ouvido. Entendi. A questão da perimetral, eu falo para você o seguinte, quando a gente fala de vida, né, o pessoal muitas vezes pode falar assim, não, os empresários estão ali, estão pensando só no dinheiro, né? Só pensa em dinheiro, só pensa em riqueza. Mas assim, tenta imaginar o seguinte, você tem a tua esposa, o teu filho lá, acontece um acidente lá no Pinheiros 3, né, e precisa um socorro do SAMU e um socorro rápido do bombeiro. Né, e a gente sabe que minutos é a diferença entre a vida e a morte. Né? E que nem você falou, nas avenidas, né, que as mudanças foram feitas, não conseguiu resolver o problema do fluxo das avenidas.
E aí, sem a perimetral, por onde esses bombeiros vão chegar? Entendeu? Nós fizemos essa pergunta para os bombeiros, fizemos isso para a polícia. Só sobrou a Claudino França, né? Você entendeu? Então, assim, a gente luta por quê? Para que melhore o acesso ali da perimetral, tirar os caminhões, melhorar a questão de sinalização, fiscalização, que é extremamente importante, mas continuar a questão porque ela é uma artéria da cidade. Entendeu? Precisa do acesso. Como a perimetral também, eu vejo também que a perimetral do CTG também não pode ser mão única também. Porque também é uma artéria. Eu moro do outro lado da cidade ali, eu sei que é uma artéria. A minha esposa, minhas filhas estudam na Dinâmica, né? Já faz 15 anos que nós temos mercados ali na região ali, e ela só usa a perimetral para ir e para voltar. Por quê? Porque é a via mais rápida. Isso é mais perigoso também, né? Não, nunca teve acidente, entendeu? A questão das avenidas, a gente vê a questão dos fluxos, a gente vê o seguinte: em Sorriso existe um grande fluxo, por exemplo, das 6h30 até as 7 horas. Esse é o grande fluxo. Isso entope todas as avenidas de Sorriso. Das 11 às 11h30, entope todas as avenidas. Da 12h30 a 1h, entope as avenidas. Das 17 às 17h30. Entendeu? Só que assim, o tempo de congestionamento é muito pequeno. Entendeu? São em horários de pico. E a perimetral é a única avenida, é a única rua da cidade, dessa artéria, que não tem congestionamento. Ela tem sim, o fluxo dela se torna mais lento, mas não trava, como eu vejo ali ali na frente do Berté, que a fila vai do Berté, agora que é a União ali, vai dali até no Babi, para passar bem complicado, uma rotatória. Bem complicado. Você entendeu? Inclusive, na proposta, me parece que a Lupicínio Rodrigues aqui, ela vai se tornar mão única justamente por causa dessa, uma das possibilidades, que seria a perimetral do estádio, me parece que só vem, né? Parece que vem, e a Lupicínio Rodrigues vai. Eu não sei como eu ainda não vi o projeto, eu não sei se eles vão transformar aqui em uma via que ela não tenha parada. Se conseguir fazer isso, se você não acha que vai dar fluidez, se conseguir colocar a Lupicínio Rodrigues como uma preferencial o tempo inteiro, porque hoje ela tem um problema, você anda, para. Você anda, para, né? Você anda, para. Será que é possível? Se eles conseguissem, eu acho muito delicada a situação aqui. Se a prefeitura conseguisse transformar essa aqui em preferencial, vocês acham que isso teria um impacto menor ou o impacto é o mesmo? Vamos lá. A gente acha extremamente importante melhorar o fluxo da Lupicínio, entendeu? Então, assim, eles vão fazer a ligação via BR, tem uma série de mudanças que vão fazer na questão da Lupicínio. Mas ainda, a Lupicínio é a rua mais perigosa de Sorriso. Mesmo transformando ela em mão única, qual que é o problema da Lupicínio? Que a gente sabe que a gente vive ali. Ela não tem tantos acidentes como tem em outras vias. Só que todos os acidentes da Lupicínio é extremamente grave. Por quê? São acidentes de cruzamento. Não tem aquela menina que morreu no cruzamento lá? Sim. Entendeu? Então, a quantidade de morte na Lupicínio é muito grande. Por quê? Porque as pessoas não respeitam. Não respeitam. Mesmo transformando ela numa preferencial, a gente entende que vai aumentar o risco, porque vai transformar a Lupicínio numa via rápida. Uma via rápida, exatamente. Numa via lenta, já tem mortes consideráveis. Você imagina se transformar a Lupicínio numa via rápida. Uma outra saída, né, que eu pensei aqui, e talvez a gente tenha que propor, obviamente, para a prefeitura, é a possibilidade de colocar radares na perimetral, né? E aí o povo chia também, assim, aqui em Sorriso, o pessoal chia, quando foi colocar esses radares, ninguém queria, você lembra? Ninguém queria colocar. Eu não tenho dúvida qual a percepção de vocês, mas ter colocado radar em vários pontos da cidade melhorou muito. Vocês são a favor, por exemplo, não vamos mudar de mão única, mas vamos colocar radares na via inteira, justamente para diminuir a velocidade e nós termos um fluxo mais tranquilo. Claro que a questão, o problema talvez seja na questão da trafegabilidade, porque eu estou entendendo que eles querem mudar, porque eles que é uma mudança necessária dentro do projeto todo. Mas vocês são a favor de colocar radares na via inteira, por exemplo? Olha, é aquilo que a Charlene falou, o impacto dos radares é muito menor do que transformar ela em mão única. Sim. Entendeu? E a gente, assim, até é um pedido nosso que aumenta a fiscalização na perimetral. Porque a gente sabe também, não é escondido de ninguém, que nós temos um problema muito sério em Sorriso com a questão de várias pessoas que não têm CNH.
entendeu? Principalmente motociclista. É a cidade, eu arrisco dizer o seguinte, que é a cidade com os piores motoristas que eu já vi na minha vida. Tá. Eu nunca vi um lugar para as pessoas dirigirem tão mal. Não é possível, deve ser isso que você falou. A falta de CNH, não é possível. Você entendeu? Então, assim, Sim. nós temos um problema, o problema não são as vias. O problema são a questão né, das pessoas que Bem estão falado. andando na via. Então, a gente vê que a fiscalização é benéfica. Até nós estávamos conversando com o Denardo, Sim. ele apresentou o projeto para nós, e assim, olha, a nossa ideia aqui, como eu já fui, sou da PM e tudo mais, a gente tem que reduzir a quantidade de lombadas, entendeu? Porque lombada provoca acidente, entendeu? E aumentar os redutores de velocidade. É lombada ultrapassada, né? Você entendeu? Então, assim, Hoje eu acho que lombada não é. Não tem cabimento. Até mesmo pro bombeiro, polícia, as lombadas não é. não é benéfico. Lombada. Então, assim, aqui não é que a gente é contra. A gente precisa ver os pontos que vai ser colocado para melhorar. Melhorar tanto para quem passa como para a polícia, para os bombeiros, né? Porque eles passar por uma lombada, eu moro quase em frente de uma lombada ali, eles têm que parar e às vezes eles estão em velocidade alta porque estão indo socorrer vidas. Então, assim, o impacto financeiro vai impactar no bolso até as pessoas saber que ali tem. A outra questão que o William falou da falta de CNH. Eu vejo que falta de educação no trânsito, tanto do pedestre quanto do motorista. O pedestre, quando ele chega ali naquela rotatória ali da avenida, ali onde que tem aquela para caminhada, eles atravessam na frente dos carros e você tem que parar ali na rotatória. E rotatória o carro não para. Ele chegou, ele tem que ir, porque está vindo outro atrás. Então precisa de educação no trânsito. Muitas vezes, principalmente ali ali do lado do Banco Bradesco. Você chega ali, o sinal está verde para você passar e as pessoas entram porque tem uma faixa de pedestre. A faixa de pedestre é falta de conhecimento. Então, assim, antes do poder público implantar isso, eu acho que eles têm que fazer uma educação no trânsito. Eles têm a TV, eles têm o rádio, eles têm aqui com você, eles têm condições de falar. Começa a ensinar. Eu acho que nas escolas eles já estão fazendo isso, pelo que eu vi. Ensinar as pessoas que você precisa respeitar a faixa de pedestre. Todos. O motorista quanto o pedestre. Não é que o pedestre ele chega na via e ele atravessa, ele não olha. Muitos alunos aqui na perimetral, quando vão entrar na via, eles andam a passo de tartaruga. E o trânsito está parado e eles estão andando, falando no celular. Sim. Assim, eles olham como se eles são... A gente tem que parar e eles estão ali conversando, batendo papo, e de boa. Eu acho assim, quando você vai atravessar, você tem que, pelo menos, andar um pouquinho mais rápido. Porque não é só você que está na via, você tem muita gente que está na via. E isso, às vezes, pode provocar acidente, como lá no Bradesco eu já tive que frear o sinal verde, porque uma senhora e mais uma criança passaram na minha frente que estavam na faixa de pedestre. Então, quem está vindo, ele está vendo, não, o sinal está verde. E você não... Por mais que você ali você tem que andar numa velocidade compatível, mas você tem que frear em cima da pessoa. Viu, Roberto? E assim, com a questão do projeto, né, fazendo apresentado, assim, questão das câmeras que vão ser colocadas, questão de segurança, a gente tem que, assim, tirar o chapéu para o poder público, que eles estão com vontade, com um interesse muito grande nessa questão das melhorias, tá? Não estamos aqui para criticar a questão das melhorias. O que nós estamos aqui é para levantar uma discussão para ver que algumas mudanças podem ser mais maléficas do que benéficas. Entendi. E parece que tem que vir discutindo aqui com vocês, a gente precisa ter outras ações também, né? Porque essa questão, por exemplo, da educação. Claro que a gente tem um problema aqui em Sorriso e me parece que tudo aqui, os problemas acabam tomando outra proporção, porque você tem uma cidade que tem uma rotação de gente muito grande. Então o fator educação do trânsito tem que ser constante, porque muda, a quantidade de gente está sempre mudando, a cidade está sempre crescendo, está sempre chegando gente nova, essa coisa toda. E a gente tem motoristas aqui que me parece que vivem em outro país, não é possível. Assim, você já reparou que às vezes você está parado aqui na faixa de pedestre, o cara vem e te ultrapassa?
Já deve ter passado por isso. Quer dizer, o fator educação do trânsito é extremamente importante, tem que ser constante. Mas me parece que nós estamos sofrendo, e eu acho que todos nós estamos pagando esse preço, que é o preço do crescimento. Né? O crescimento da cidade está trazendo isso para nós. Ela comentou, tem uma falta de conhecimento, e essas pessoas, esses pedestres, hoje eles compram moto, compram carro também, e esses sem conhecimento vão dirigir sem CNH e vão dirigir da forma errada. Que nem você falou que são os piores motoristas, né? Mas eu acho que é essa classe aí, essas pessoas que, né? E tem aquela coisa que o pessoal fica bravo aqui em Sorriso, vocês já devem ter visto também, né? Quando a polícia vai fazer blitz, coitado do trabalhador, né? Coitado, meu Deus, tá atacando, o trabalhador tá sem CNH, pô. Quer dizer, a gente tem que entender o seguinte, uma pessoa que não fez CNH, uma pessoa que não passou por um estudo do que é um transital, se ele pega um carro roubado, ele tá com a arma em potencial. E aí, e a política adora, né? E foi por isso que eu propus, por isso que eu achei, não meta a política pelo meio. Falei para ela que quando ela veio se unir comigo, não meta a política pelo meio. Por quê? Porque vai transformar isso numa politicagem danada. Por exemplo, é muito comum, vocês vão ver isso. Em Sorriso tem demais. Vocês não podem falar, mas eu posso. Político ficar com raiva das blitz. Você acha que tem cabimento? Que é um recado para os políticos aqui que adoram fazer uma politicagem em cima das blitz. Se não tiver blitz, esse pessoal que não tem carteira de habilitação, esse pessoal que está andando por aí com a arma na mão, que é um carro, uma moto dirigido por uma pessoa que não tem perícia para aquilo, que não foi preparada para aquilo, que não teve estudo para aquilo, é uma arma na mão da pessoa. E aí o político faz o quê? Vai lá fazer uma live, vai lá fazer um vídeo reclamando das blitz. Eu acho que tinha que aumentar a quantidade das blitz e não diminuir. Olha aqui o que os empresários estão passando, porque nós temos um trânsito caótico. E nós temos que ver que uma coisa está ligada à outra. Aí nós estamos aqui discutindo se muda ou não uma via, porque nós temos um trânsito difícil. E por que a gente tem um trânsito difícil? Um dos fatores é justamente esse aspecto que a gente está falando aqui. De gente que não tem preparo nenhum com o volante, que não tem perícia nenhuma com a moto, e está aí dirigindo e ficam nervosos, bravinhos ainda, quando tem uma blitz. Né? Então, tudo isso, e aí a gente que faz parte da sociedade, nós temos que levar isso em conta. O que precisa aumentar? Será que não tem que aumentar também o número de fiscalização? Então, Roberto, né? É isso que nós estamos trazendo aqui. Né? Eu concordo plenamente com você. A gente não tem que se basear só na lei seca. Né? Porque hoje se baseia muito na questão das blitz, na questão da lei seca. E eu sou a favor. Né? Só na questão dos horários agora que está sendo implementado e tudo mais, isso já está ajudando bastante. Mas tem que voltar às blitz, né, durante o dia. Educativas. Questão de cinto, questão de CNH, questão de documentação de veículo. Né? E essas blitz têm que se voltar. E ali a perimetral é um lugar que não tem blitz. Sim. Não tem. Educativa não tem. E a gente sabe que é um corredor onde as pessoas mais utilizam. Justamente para não ser pego. Para evitar as avenidas. Justamente para não ser pego pela blitz. Né? Porque a blitz ela se concentra geralmente em lugares que você. Próximo a avenidas, locais mais escondidos, lugar que a pessoa vai ser pego no flagra, vamos dizer assim, né? Sim. E é verdade, não tem blitz na perimetral. Isso é uma coisa interessante. É isso que porque quem mora lá, quem trabalha lá, sente a realidade do dia a dia. E eu vou trazer uma experiência minha com a questão das faixas, porque a perimetral ela não tem faixa. Tem uma no mercado, eu não sei como o pessoal consegue atravessar a perimetral, porque faixa pedestre não tem. Eu vou falar para você, eu tive em Tangará da Serra, eu que respeito, né, eu tive dificuldade de andar em Tangará. Por quê? Em Tangará da Serra, não sei como que as pessoas lá se conscientizaram de tal forma que a faixa lá, ela é respeitada ao máximo. É sagrado, né? É sagrado. Então lá, assim, não tem quase semáforo nas avenidas rápidas. É só faixa pedestre. Você pode estar... Tem uma pessoa na faixa para todo mundo. Entendeu? Para tudo. Em Sorriso, se tiver uma pessoa em cima da faixa, passa por cima. Aqui em Sorriso é dose, né? Entendeu? Então, assim, você levou o pé, o carro para. Né? Você vai para Gramado, eu já não sei se já foram em Gramado. Em Gramado, a educação é tão grande da população que mora lá. Você chega como turista lá e você é tratado como se fosse de casa. Você pisa o pé na faixa, o cara para na hora. Na hora. E quando você para, olha como é a atitude popular. E se você para um pedestre, ele te agradece, te cumprimenta. Aqui, se você der uma freada um pouquinho mais brusca da faixa, ele te xinga. Isso é um negócio, né? A gente precisa
Sei lá o que precisa acontecer aqui na cidade, né? Então, mas você está entendendo que, Sim, entendeu? Que tem coisa para ser mudada, para ser muita trabalhada. coisa, muita Então, assim, coisa. para melhorar, eu acho que a educação tem que valer a educação. O problema do nosso trânsito de Sorriso não é só a questão de fluxo, é a questão de educação. Nós temos que fazer um trabalho muito grande, poder público, a sociedade, os comerciantes, em trabalhar. Por exemplo, a questão dos comerciantes. Eu vou falar para você que os comerciantes também têm que melhorar. Sim. Por quê? Na perimetral também, uma questão que a gente fala da questão da fiscalização, até falou com o Bernardo a respeito disso, o pessoal estaciona em cima das calçadas, entendeu? Bota lá motos, bota carros, estaciona o pessoal da oficina, e não tem como os pedestres andar na calçada. Só que não está tendo também fiscalização. Então, quer dizer, acho que todo mundo tem que ceder, que nem você disse lá. Todo mundo tem que ceder. Mas eu acredito que a gente não precisa inventar a roda novamente. A gente precisa fazer a roda rodar melhor, né? Então, por isso que a gente fala da questão da perimetral, e pode isso se estender também a outras vias, mas a necessidade de manter hoje a perimetral em via dupla é muito grande, o benefício é muito maior, tanto para a cidade como para a sociedade, do que transformar ela simplesmente em uma única. É isso que a gente está discutindo. Porque quem mora lá, quem vive lá, quem depende dela, por exemplo, ele falou da questão do abaixo-assinado, eu tenho lá um camalhaço de folhas lá, todos os clientes que eu conversei com eles, todos assinaram. E assim, se sentem, né, eu poderia até fazer uma reportagem, se sente assim, até extremamente ofendido por, né, fazer as mudanças e não escutar eles. Sim. Né? Eu estive lá na Gotardo, né, que não faz parte da perimetral, e tem vários funcionários lá, e eu fui falando essa questão dessa demanda que vai se transformar lá em uma única, eles falaram, olha, sim, eu moro lá no Santa Maria, que jeito que eu vou voltar para casa depois que eu sair do serviço? Entendeu? Eu vou voltar para, né? Então, assim, então, né, não é só as pessoas ali, a cidade inteira vai sofrer. Então, por isso que a gente está trazendo, lógico que foi feito um estudo, mas esse estudo não levou em consideração o impacto econômico, o impacto social, entendeu? E a realidade da perimetral. Tá aí, gente, tá aí. Esse é o debate, né? Luiz, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que você não falou, que você gostaria de destacar? Tá quietinho, só ouvindo. O nosso estabelecimento ele funciona 24 horas, né? Que é um ponto de apoio dos comerciantes, dos clientes, da sociedade em geral, né? Então, assim, tornando via única, isso vai ser muito prejudicial à sociedade mesmo. Certo. Charlene, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que esse debate aqui, ele é importante, ele é interessante, ele precisa ser feito. É como você falou, dar oportunidade para todos. Hoje veio a sociedade e vai ser chamado o poder público também. Vai abrir pelo menos para eles vir. Então, assim, a gente precisa desses debates e não simplesmente fazer. E tem uma situação seguinte, nós fomos lá no Detran e a gente perguntou, nós não temos hoje a quantidade de veículos, aliás, de 2018 nós não temos. Mas hoje tem em torno de 70, eu acho. Por aí. 70 mil. Naquela época, em 2018. Hoje tem 102. 102 a 112. Entre carro e moto. Sim. Em 2018, a quantidade de acidente ali nessa perimetral era o dobro do que é hoje. Era muito grande. Não vou falar o dobro, mas tinha muito acidente. Não, era muito maior, realmente. Com uma quantidade de veículos de uma frota de 70 mil. É que foram feitas mudanças lá, né? Hoje, 102 mil veículos não tem tanto acidente. Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração. Porque toda vez que a gente fala com o poder público, que eu conversei com a Cássio, ele me falava, nós temos que pensar em vidas. Eu concordei com ele, a gente concorda, porque vida é o essencial que a gente tem, é a primeira coisa, né, que a gente tem que pensar. Só que em 2018 tinha muito mais acidente que hoje, que nós temos muito mais veículo. Então, assim, já foi pensado e tem como melhorar ainda mais. Certo. Então, esse eu acho que a gente precisa também analisar. Charles, mais alguma coisa que você gostaria de destacar? Então, gostaria de dizer a todos os ouvintes, né, que em nenhum momento a gente está pensando só no empresário, né? Como a gente destacou aqui, a gente está propondo melhorias, né? E com poucas melhorias, a gente pediu mais de 10, foram 3 feitas ali, né? Já melhorou praticamente 90%, que hoje
ali perto do meu restaurante mesmo ali, era acidente direto. Hoje você nem ouve falar mais em acidente, né? E com essas melhorias, e isso que na área do posto ali é bem pouco sinalizado, né, Luiz? Bem pouco Ali não tem faixa de pedestre, inclusive ali tem ponto para estudante, não tem faixa para os estudantes passar, e graças a Deus hoje até, né, no meu ponto de vista, não acontece. Né, melhorou 100%. Tem que ser feito um novo estudo em cima disso, na verdade, né? Porque teve sim mesmo as melhorias, não dá para negar, reduziu muito, era uma via que realmente tinha muito acidente em 2018, 2019. Mas veio sim as melhorias, veio os redutores de velocidade, veio as lombadas rotatórias, o semáforo que foi implantado ali. Então, assim, teve sim, mas eu acredito que hoje em dia tem que ser feito um estudo novamente, porque não se ouve falar mais em acidente na perimetral, não. É muito menor, né, a quantidade que tinha antes. Na época, quando começaram essas cogitações, né, a Unic, né? A Unic, ela propôs fazer um novo estudo para a gente gratuitamente. Na época, eu não sei quanto foi gasto nisso aí, mas foram 600, 800 mil, né? Daí, agora eles vão fazer a primeira etapa, vai ser feito a primeira etapa das mudanças, né? Sim. Daí a gente já está entrando em contato com a Unic, a gente vai ver se consegue. Eu acho que tem contato lá, né? Se estuda lá, né? A Anhanguera agora, né? Sim. Isso, né? Então, a gente vai conversar com eles e a gente já vai tentar fazer esse novo estudo. Daí a gente vai poder rebater por quê? O estudo dele já estava defasado. 2018 para cá mudou muito, né? Sim, eu acho que fazendo esse novo estudo, a população vai entender que tem formas melhores de melhorar o trânsito e não prejudicar as empresas e não prejudicar também a quem transita ali. Né? Mas se o novo estudo apontar a necessidade de mudar, e aí? Eu acredito que não vai. Não, mas aí o estudo não aconteceu ainda. Porque assim, você tem que tomar cuidado que vocês vão propor, porque é o seguinte, vamos meter um novo estudo. E aí os dinheiros vêm e falam assim, não tem que mudar. E aí? É que, na verdade, esse novo estudo não vai só bater em cima do trânsito. Sim. Eles vão estudar também o impacto econômico. E social. E social. Entendi. Vai ser tudo, né? Daí eles vão analisar melhores formas de não impactar ambos os lados, entendeu? Entendi. William, gostaria de falar mais alguma coisa? Bom, Roberto, agradecer pelo espaço. Sim. E assim, duas coisas que a gente sempre ouve do poder público, né? Que a arrecadação caiu e, né, a prefeitura está, né, e o governo com pouco recurso, poucas verbas, e a gente vê que se diminuir a quantidade de empresários, diminuir os comércios, vai cair mais ainda na arrecadação. Você entendeu? Então, o impacto econômico não é só dos empresários, o impacto também vai acontecer também no poder público também, porque depende da arrecadação do trabalho dos empresários, né? Por exemplo, se eu diminuir lá 10% dos meus funcionários, mandar 10% dos funcionários embora, vai ter um impacto também em cima dos funcionários, da vida das pessoas, né? São mais de 300 empresários. A gente está fazendo um levantamento ali de empregos, nesse cálculo em torno de 2.500 empregos ali em cima da perimetral. Entendeu? Então, assim, o impacto ele acontece gradativamente, é uma pirâmide, é um castelo de cartas que vai acontecer. Então, a única questão que a gente pede, até para a população entender e o poder público também nos escutar, que antes de fazer qualquer mudança, vamos implementar e vamos terminar aquilo que é necessário fazer, por exemplo, as vias que a gente falou para você ali das avenidas terminar, eles estão trabalhando nisso, eu vi lá que eles estão trabalhando nisso, a questão das ligações, né? Deixar acontecer primeiro, né? Terminar o que é necessário, né? E não mexer naquilo que está funcionando por enquanto, entendeu? Vamos implementar aquilo que precisa ser implementado, né? E deixar as coisas acontecer. Eu acho que como você falou, existe um consenso, tá? Nunca a gente pode ir para o extremo dos dois lados. Chegar no denominador comum. Comum, que seja bom, principalmente para a sociedade. Tá? A gente não estamos aqui para defender só o nosso lado. A gente também não para contradizer também o poder público. Não é isso a nossa função. A nossa função é o quê? É como morador, como sorrisense que somos, nós somos aqui sorrisenses aqui de corpo e alma do sorriso, em trabalhar em prol do nosso município, da nossa cidade, entendeu? E fazer as coisas melhorarem. Show. Gente, quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Obrigado por nos prestigiar com a presença de vocês aqui. Acho extremamente importante que a gente debate, discute e converse sobre os assuntos, né? E é por isso que nós abrimos esse espaço aqui. Quero agradecer, Charlene. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigada, Roberto, pelo espaço,
para a gente vir aqui expor as nossas preocupações, né, como morador da perimetral, como morador de Sorriso. E aqui eu queria só ressaltar, assim, falar que eu moro aqui em Sorriso tem mais de 30 anos. Aqui, quando eu vinha para cá, a perimetral não era perimetral. Era perimetral, mas era a Rua do Mato. Nós chamávamos de Rua do Mato. Rua do Mato. Então, assim, a perimetral, ela teve muitas mudanças. Aqui passava caminhões aqui de carga aqui. Hoje já não passa, mas ainda bem caminhão passa ali. Eu não sei como que eles conseguem passar ali no viaduto e passa aqui. Então, assim, houve muitas mudanças. Então, assim, a Rua do Mato, hoje, a gente está querendo depender. Maravilha, maravilha. Joia, Heloísa, obrigado, tá? Obrigada, Roberto, pela oportunidade. E estamos aí, lutando para que não se torne via única. Show. Ô, William, obrigado. Obrigado a você, Roberto, pelo espaço, tá? Por estarmos aqui reunidos e abrir esse espaço, né? Para nós aí, para a sociedade também. Nos ouvir também e entender as nossas necessidades. Certo. Charles, obrigado pela sua presença aqui também. Fala aqui no meio disso. Bem pertinho aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Com certeza, fazendo essas novas mudanças, vai melhorar tanto para a população quanto para a gente. Muito bem, gente. Assim a gente encerra o programa RBT News. Esse programa vai estar disponível para vocês no YouTube, se assistir depois em casa lá na tela grande, né, na televisão e tal, dá para assistir para o celular também. Alguns cortes desse programa eu vou postar nas redes sociais. Depois vou mandar o link, obviamente, do programa inteiro para que eles possam mandar para as pessoas, né? Vocês mandam o link para o pessoal poder assistir lá, se inscrever no nosso canal no YouTube também. Mas assim, o debate é sempre importante. É importante deixar as pessoas falarem e colocarem a sua posição. Nós vamos convidar aqui para participar também desse debate o Coronel Denardi, o Giovanni Diablo, que estão à frente desse trabalho, para ouvir o lado deles nessa história toda, tá bom? Um abraço, fique com Deus. E se eu entro ao vivo, você já sabe, é bomba, bomba, bomba. Um forte abraço.